Bom, meu nome é Marcela Drummond, eu sou CEO da empresa Mileus Biotecnologia. Eu sou bióloga, tenho mestrado em genética, doutorado em bioquímica e imunologia pelo UFMG e pós-doutorado em genética animal. Bom, a minha trajetória profissional, eu fiz biologia, fiz a pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo muito em ciência básica. Minha carreira profissional inicial foi bastante focada na ciência básica e aí quando eu fui, mas eu sempre tive a vontade de sair dali, sair da academia e ir para o mercado. E sempre tive vontade de fato de empreender, mas na época em que eu fiz a graduação e a pós-graduação, a gente não tinha o movimento que a gente tem hoje acontecendo de incentivo ao empreendedorismo, todo esse ecossistema de startup que está se formando hoje no país. E então a gente não tinha muito norte, não sabia muito como fazer para empreender. E aí o meu primeiro contato com o empreendedorismo foi um programa do CIMI, que é o Programa Mineiro de Empreendedorismo na pós-graduação, que eu fiz quando eu estava mais ou menos no meio do meu doutorado. E me identifiquei bastante com a questão e coincidiu que no final do meu doutorado alguns colegas estavam empreendendo já a Mileus, que na época surgiu como Valid, e me convidaram para fazer parte do time. Aí eu fiquei bastante feliz, foi bem interessante, porque eu me identifiquei muito com a Mileus, com a empresa, né, na época Valid, e com o que eles estavam propondo. E acabei integrando o time assim que eu finalizei meu doutorado. Contando um pouco sobre a Mileus, a gente surgiu de uma tese de doutorado que estava sendo desenvolvida pelo então aluno de doutorado Daniel de Carvalho na Escola de Veterinária da UFMG. Ele estava na época desenvolvendo uma tecnologia chamada barcode de DNA, que a gente consegue utilizar para identificar espécies em peixes. E aí ele vislumbrou que aquela tecnologia poderia ser levada para o mercado. Então ele convidou alguns colegas para fazer parte do time. A gente enviou um projeto para a Inova, que é a incubadora de empresas da UFMG, e fomos pré-incubados na Inova, isso lá em 2010. Mas nos primeiros anos da empresa a gente ficou muito focado no desenvolvimento de tecnologias, principalmente por isso que da gente não ter esse acesso a capacitações de empreendedorismo, não existir todo esse ecossistema favorável que a gente tem hoje. Então a gente ficou muito desenvolvendo, não fomos para o mercado, não fomos validar a nossa ideia, não fomos validar a dor do cliente, o que foi um erro grande no início do desenvolvimento da empresa. Felizmente a gente pôde reverter essa situação. Em 2013, no final de 2013, a gente foi a primeira empresa aprovada pelo programa da Fundepar, que é um fundo de investimento proveniente da Fundep, que tem como objetivo investir em ideias nascentes das universidades, principalmente a UFMG. Então a gente foi investido por eles em junho de 2014, fomos a primeira empresa investida, e isso nos deu a possibilidade de ter recurso para investir na validação do problema do nosso cliente, da dor do cliente, na validação da solução, descobrir se de fato o mercado estava pronto para a nossa solução. E foi aí que a gente conseguiu, de fato, iniciar o desenvolvimento da Mileus como um negócio, e não sair ali da bancada, né? Então nos primeiros anos a gente ficou muito na bancada, muito desenvolvendo, todo mundo muito técnico, muito pesquisador. E foi aí com a possibilidade desse investimento da Fundepar que a gente conseguiu alcançar, ir para o mercado, colocar a cara na rua e validar a dor do nosso cliente, a nossa solução. Hoje a gente está aqui incubado na Habitat, que é uma incubadora da Biominas, que é específica em ciências da vida, o que nos possibilita. Na verdade é muito bom para a gente, porque ajuda a gente bastante com as questões todas regulatórias e estrutura de laboratório. Então hoje a gente tem aqui a nossa estrutura própria de laboratório, que também foi possível devido aos recursos da Fundepar. E a gente
Então a gente sempre fala que a Mileus viveu um momento muito bom. A gente viveu essa transição desse momento em que era um pecado empreender na universidade. Você dizer que você ia empreender, você era um pecado, era um absurdo, era um desperdício do profissional ele ir para o mercado ou empreender. E a gente viveu então essa mudança do pensamento mesmo na universidade, a gente conseguindo então, por exemplo, participar do processo de seleção e ser investido pelo Fundepar, isso é essencial. Então, esse tipo de apoio, esses tipos de programas como o Nexo, que incentivam o empreendedorismo dentro da universidade, são essenciais para a gente conseguir ter novos empreendedores, ter novas startups, ter novos spin-offs das universidades, ter coisa boa surgindo e transformar o conhecimento que a gente gera na universidade em riqueza para o país, que é isso que a gente tem que pensar e é isso que a gente tenta fazer aqui na Mileus. Não é só deixar desenvolver ali ou fazer uma pesquisa e ficar aquela pesquisa guardada dentro de uma biblioteca. Pegar aquele conhecimento e transformar de fato em riqueza, empregar pessoas, gerar impostos, gerar receita para o país avançar como um todo. E isso depois, de qualquer forma, volta para a pesquisa, né? A gente paga imposto, a empresa paga imposto, esse imposto vai retornar para a universidade para financiar a pesquisa. Uma coisa também bem interessante que aconteceu com a gente é que a gente sempre teve muito apoio da universidade, principalmente na escola de veterinário da UFMG, da escola de farmácia e de outras instituições de pesquisa como o René Rachou, a Fiocruz, para o desenvolvimento dos produtos da Mileus. Então, e também temos vários projetos de subvenção aprovados em nome da Mileus, principalmente da FAPEMIG, mas também do CNPq e da FINEP. Então, a gente consegue de fato transformar esse recurso de subvenção econômica, desenvolver novos projetos que vão virar serviços e que vão ser utilizados em prol da sociedade. E aí a gente tem, por exemplo, tecnologias que são desenvolvidas e que têm pedidos de patente que são de cotitularidade entre a Mileus, a UFMG e a FAPEMIG. Então a gente utiliza aqui essas tecnologias para prestar os serviços na Mileus e isso volta em formato de royalty para a universidade e para as instituições de apoio à pesquisa. A Mileus é uma empresa então, que a gente desenvolveu testes de DNA e esses testes de DNA eles podem ser utilizados para detectar e identificar espécies em produtos de origem animal e vegetal. O que isso significa? Se eu tenho, por exemplo, um bacalhau sendo vendido no supermercado, nem sempre aquele bacalhau é realmente um bacalhau, ele pode ser de uma outra espécie que está ali sendo substituída, ocasionando uma fraude. Então a gente consegue, com os testes de DNA, pegar um pequeno pedaço dessa amostra e dizer se ela é realmente da espécie considerada bacalhau ou não. As tecnologias, os nossos clientes, na verdade, são principalmente clientes da cadeia produtiva, então principalmente indústria e varejo, que a gente vende esses testes para que eles possam qualificar os seus fornecedores, fazer programas de autocontrole para saber se não tem nenhum problema com relação à fraude internamente. E também agregar valor aos produtos usando, por exemplo, um selo. Recentemente a gente lançou um selo chamado Está no DNA. E esse selo ele pode ser usado nas embalagens para agregar valor àquele produto e mostrar para o consumidor final que o que ele está adquirindo é um produto de qualidade. A gente pode aplicar esses testes para diversas matrizes, então, por exemplo, peixes, mussarela de búfala, que é uma tecnologia que a gente tem em cotitularidade com a FMG e FAPEMIG, carnes, por exemplo, hambúrguer, lasanha, almôndega e por aí vai. E também para vegetais, por exemplo, fitoterápicos, madeira de lei, então a gente tem diversos campos de atuação. Bom, falando um pouco sobre o Nexo, eu fico, como eu disse, fico muito feliz com o aparecimento desses programas de apoio ao empreendedorismo dentro da universidade, dentro das universidades. Eu acho que em Minas Gerais a gente tem um ambiente muito fértil, a gente tem instituições muito sérias que estão apoiando a questão do empreendedorismo. A gente tem a FAPEMIG, a SECTES com o CIMI,
a UFMG, que está fazendo um papel fundamental. Então eu acho que realmente isso tem que surgir de dentro da universidade e os alunos têm que aproveitar isso de uma forma muito legal para que a gente possa conseguir de fato tirar esse conhecimento que está ali enraizado dentro da universidade e levar isso para a sociedade. Então eu acho que o Nexo é um programa muito, uma ideia muito feliz da universidade, da CTT. A CTT também um departamento da UFMG que a gente tem uma relação muito boa, que apoia muito, sempre nos apoiou desde lá do início da empresa e que tem feito um trabalho muito legal. Então eu acho que o Nexo vai ser um programa muito legal e vai trazer esse apoio para os alunos e que espero que os alunos consigam então fazer um bom uso. Se eu tivesse tido uma oportunidade dessa, com certeza a gente tinha se desenvolvido muito mais rápido e eu espero que todo mundo aproveite bastante essa oportunidade.